Olá, eu gostaria de falar um pouco dessa ideia de que Jesus deu a vida dele para nos salvar. Partindo do princípio de que o cristianismo é de fato verdadeiro, nós teríamos que presumir que antes da vinda de Jesus na Terra, ele já existia, ele já vinha existindo desde o início dos tempos, ele era um ser eterno e antes de vir para a Terra ele sabia que ele retornaria à eternidade após a missão suicida dele aqui na Terra. Então, o que de fato ele arriscou? Se ele veio da eternidade e para a eternidade ele retornou, o que ele arriscou de fato? Será que ele arriscou a existência perene dele? Provavelmente não, ou com certeza não. Então, onde que está o ato heróico dessa história? Por exemplo, se uma pessoa de carne e osso pula na frente de uma bala para te salvar, isso sim é um ato heróico, porque essa pessoa arriscou a vida dela, talvez ela até deu a vida dela para te salvar. Ou ela poderia, no mínimo, ir para o hospital seriamente ferida. Mas se o Superman entra na frente de uma bala para te salvar, o ato já não é tão heróico assim, porque ele é a prova de bala. E uma bala não é ameaça nenhuma para o bem-estar ou para a existência do Homem de Aço. A mesma coisa com Jesus, ele era um ser eterno que ele veio aqui fazer um teatro, sacrificar ele mesmo, para fingir que está nos perdoando da pena que ele mesmo nos impôs. É um tanto complicado. Ou mesmo que nós aceitamos tudo isso, teríamos que nos perguntar, certo, ele está perdoando a humanidade da pena, de qual pena? A pena de tortura eterna. E de onde que veio essa pena? Ele mesmo impôs essa pena sobre nós. Por quê? Porque há muito tempo atrás, uma mulher feita da costela de um homem se deixou enganar por uma serpente quadrúpede falante e comeu um fruto proibido. E como consequência, ele nos condenou, não somente os seres humanos vivendo na época, Adão e Eva, mas todas as gerações futuras, a pena de tortura eterna. E para nos livrar dessa pena, o ser mais inteligente do universo não conseguiu pensar em nada melhor a não ser um sacrifício humano. E quem que ele iria sacrificar? Ele mesmo. Para quê? Ele sacrificaria ele mesmo para pagar ele mesmo o preço que ele mesmo cobrou, para nos livrar da pena de tortura eterna que ele mesmo nos impôs. Porque, eu já falei, uma mulher feita da costela de um homem se deixou enganar por uma serpente de 4 patas e comeu um fruto proibido. Enfim, essa é, acho que em resumo, isso seria a mitologia cristã. Então, e para fazer uma analogia aqui, isso seria que nem o Bill Gates, por exemplo, com toda a riqueza, a fortuna dele, ele abre mão, entre aspas, abre mão de toda essa fortuna para ir para a África por um dia viver que nem pobre, sabendo de antemão que depois desse um dia ele retornaria à mansão dele na Califórnia e o estilo de vida bilionário dele. Aí todo mundo diz, nossa, o Bill Gates é o salvador, ele abriu mão de toda a riqueza dele. Sério? Ele já sabia que ele ia retornar para a riqueza dele antes disso e por um dia, não se pode dizer um dia, mas Jesus ficou na Terra 33 anos, é muito mais do que um dia. Sim, mas o Bill Gates não é eterno, vamos supor que ele vai viver por 100 anos. Um dia na vida de um ser de 100 anos é muito mais do que 33 anos na vida de um ser eterno. Ou mesmo que você colocasse um número nessa eternidade, que é um termo subjetivo, coloca lá 100 milhões de anos. 33 anos na vida de um ser de 100 milhões de anos é muito menos do que um dia na vida de um ser de 100 anos. E claro, eternidade dura mais do que 100 milhões de anos. Mas enfim, não quero complicar a analogia. Então vamos pensar numa analogia um pouco mais simples. Vamos supor que você é um pai ou uma mãe e você tem 2 filhos de 5 anos. E você diz, filhos, o papai está saindo de casa agora e eu deixei um bolo de chocolate suculento na geladeira, mas não é para vocês comerem. Tudo bem. Ele sai, as crianças obedecem e vão lá brincar. Aí entra um ladrão na sua casa. Um ladrão muito artimanho, muito carismático e diz, vai lá comer o bolo de chocolate, porque quando você comer aquele bolo, você vai ser tão esperto que nem seu pai. Aí as crianças pensam, nossa, eu adoraria ser que nem o papai. Elas vão lá e graças ao carisma do ladrão, elas desobedecem o pai e comem o bolo. E o pai chega em casa, em vez de pensar, meu Deus, um ladrão entrou na minha casa, aí eu tenho que aumentar a segurança, eu tenho que dar um jeito nisso, porque o bem-estar dos meus filhos está em perigo por causa que um ladrão entrou na minha casa, isso é inaceitável. Não, ele já vai logo punindo as crianças, vocês me desobedeceram. E ele pune o ladrão também, é claro, né? Uma serpente de 4 patas que teve que se arrastar. Ou então o próprio Satanás, que estava por trás da serpente. Qual que foi a punição dele? Ele já vivia no inferno? E para o inferno ele retornou. Qual que foi a punição?
do Satanás, parece que nada mudou. Aí, de acordo com a mitologia cristã, o que foi que mudou na vida do diabo nessa história? Mas os seres humanos, eles sim foram punidos severamente, porque não só os dois seres humanos da época foram punidos por isso, mas todas as gerações futuras foram condenadas por causa desse crime cometido por esses ancestrais distantes. E de acordo com algumas interpretações cristãs, o catolicismo, por exemplo, Adão e Eva nunca existiram de verdade. O próprio Papa já admitiu. Isso é uma alegoria, ele acredita na teoria da evolução. Então, ou seja, nós estamos sendo